Boa noite a todos. É uma graça e uma bênção estarmos aqui hoje presentes, mais uma vez, para fazer páginas de luz, lembrando da nossa água, que vai sendo abençoada durante o nosso estudo, né? Esse José que está aqui é o Tequinha? É? José ou Zé Mãozinha? Ah, sim. Oi, Rafa. Boa noite, tudo bom? Pode fazer a prece inicial para a gente? Posso. Então tá. Jesus, Divino Mestre, amigo e irmão, companheiros de todas as horas, encontramos-nos reunidos nesta noite para estudar um pouco mais das lições que a doutrina espírita tem a oferecer para nós, a fim de que possamos entender melhor o Evangelho e, acima de tudo, vivenciar com equilíbrio e amparo as experiências de nossas vidas, sejam elas boas ou ruins. Ampara a cada irmão que participar desse estudo nesta noite de hoje. Ampare a família, ampare o lar de todos nós que aqui estamos, a fim de que tudo possa transcorrer na mais profunda paz. Que Maria Dolores seja iluminada por tua luz e os demais irmãos, abnegados mentores de nossa casa, Paz e Harmonia, nos amparem neste trabalho no bem. Obrigado, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Bom, o texto escolhido hoje do livro Evangelho no Lar é de Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier, chama-se A Exaltação da Cortesia. Diz o texto assim: à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade de destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvida
que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo: enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns com os outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que os solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação da felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, que todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago. O Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Vamos falar um pouquinho do texto, né? O texto deixa muita coisa para a gente pensar. O texto faz com que nós meditemos a nossa própria conduta frente aos outros, né? E Jesus começa falando que os mansos herdarão a terra, que é uma das bem-aventuranças. Essa bem-aventurança, no entanto, pareceu não ter muito significado. E nessa pouca significação, parece ser contrariado pela vida cotidiana, né? Pelos fatos da vida cotidiana. Nenhuma pessoa sensata que olhasse em volta ou que estudasse a história poderia, com sinceridade, aceitar isso textualmente, né? Então, muitas vezes a gente lê as coisas e interpreta a nossa maneira, né? Então, muitas coisas que são ditas de forma antiga, né, sem a nossa compreensão, não é de fácil entendimento. Existe um trechinho que diz assim: se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? A maioria dos cristãos honestos
sente que, sem dúvida, era assim que as coisas deveriam ser, mas que na prática não são. Diante, né, de tantos questionamentos e dúvidas, ou Jesus era para ser levado a sério ou não é. E, nesse caso, seus ensinamentos deveriam ser postos de lado e as pessoas deveriam deixar de se chamar a si de cristãos. É fato que os ensinamentos de Jesus, quando bem entendidos, como aconteceu depois dos esclarecimentos dados por ele, são não só verdadeiros, como perfeitamente aplicáveis, na verdade, a mais praticável das doutrinas. Observamos no texto, né, que existem duas palavras-chave: mansos e terra. Essas palavras têm um sentido especial, que é preciso que a gente desvende essas palavras, porque, na verdade, o texto fala, entre outras coisas, de manso e terra, né? A palavra terra, na Bíblia, ela não significa apenas o globo terrestre, ela significa também manifestação. Manifestação ou expressão é o resultado de uma causa. Toda expressão ou manifestação tem que ter uma causa. Ninguém se expressa ou se manifesta à toa, né? Existe sempre um motivo. Quando a Bíblia fala da terra, possuir a terra, governar a terra, glorificar a terra, etc., está se referindo às nossas condições de vida, desde a nossa saúde corporal até o menor detalhe das nossas ocupações. Quando falamos em os mansos e os humildes herdarão a terra, se propõe a dizer como devemos governar as nossas vidas e os nossos destinos, isso é, através da mansidão. Não a mansidão através do sentido que hoje damos a essa palavra. Hoje, quando a gente fala de manso, entende-se por uma criatura, né, sem espírito, sem coragem, sem valor para si mesmo e respeito por si mesmo. E nem por ninguém, né? É o sujeito hipócrita e mesquinho, muitas vezes. A primeira palavra é terra, e a segunda é mansos. Na Bíblia, a palavra mansos significa uma atitude mental, para a qual não existe nenhuma outra palavra, e essa atitude mental que constitui o segredo da prosperidade ou do sucesso da oração. Trata-se de uma largueza de espírito, de fé em Deus, e a certeza que a vontade de Deus em relação a nós é sempre algo jubiloso, interessante, e até mesmo vital, né? Muito melhor do que qualquer coisa que pudéssemos pensar para nós mesmos. Quando o encontro de Jesus com os apóstolos termina, eles conseguem entender o verdadeiro sentido do que Jesus ensinava. Então, abriu-se mais uma vez a janela do conhecimento, que para eles também era aprendizado. De entender a vida como ela é de um todo, né? E muitas vezes como é que a gente vê Jesus, né?
Quando a gente ouve parábolas, quando a gente ouve histórias, muitas vezes a gente tem que parar e pensar, né? O que Jesus quis dizer, o que Jesus tem a nos ensinar. Como a gente disse antes, ou como eu disse antes, Jesus é para ser levado a sério, não é? E olha que explicação bela que ele dá no final, explicando como deve ser o nosso comportamento, o comportamento dos mansos que herdaram a terra. Ele diz assim, abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, né? E sem se cansar, sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde andam, por onde cruzam, né? Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os seus semelhantes, dentro das normas de amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, seja bem-vindo. É o que eu tinha de dizer desse texto. Que como os apóstolos, a gente tem que se sentir aliviado e alegre, né, quando a gente consegue entender a mensagem de Jesus para nós. Alguém? Rafael, Dona Elizabeth. Ninguém mais? Beth. Gente, Luciana, Mário José. Hoje não, Ana. Eu achei fantástica a sua explicação e o texto que você escolheu muito bonito. Ô, Ana, eu vejo na minha cabeça aqui, essa parte aí é justamente transição planetária, que os mansos herdarão. Eu vejo como manso aquela fala que não retribua o mal com o mal, né? Dê a sua face direita, né? Dê a outra para bater. Aquela história que ele fala. É o processo que nós estamos passando, a transição planetária, o padrão vibratório que vai tentar entrar na Terra. Porque as bem-aventuranças são um processo. Depois você fica pacífico, ou seja, o interno, pacificar você mesmo, suas paixões, para depois pacificar o outro. Então, essa escada evolutiva mesmo. Eu acho que essa parte aí é o que nós vamos passar agora, após essa turbulência toda aí que nós estamos vivendo, no processo da entrada da transição aí. Mas o texto, como a Elizabeth falou, foi muito bom. Parabéns aí. Mais alguém? Não? Então, obrigada a todos. A gente segue aí com o Rafael agora. Vamos hoje pro livro, Rafa? Boa noite, vamos sim. Então vamos. Tem bastante tempo que a gente não faz o estudo do nosso lar, né? Bom, eu não faço, né? Vocês acho que continuaram fazendo. Eu acho que a gente está no capítulo posterior ao Bosque das Águas, é isso? Bom, vou colocar na tela. Gente, aparece um monte de coisa para mim, eu nunca sei qual que é. É esse, Flavinho?
Então a gente está aí, capítulo 11 de Nosso Lar, Notícias do Plano. Não é isso? Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Para quem está chegando agora, o estudo da obra Nosso Lar é um estudo muito interessante, mas é um estudo que requer um conhecimento prévio da doutrina espírita, para que as pessoas não fiquem pensando que o espiritismo é um livro de ficção científica, que o espiritismo é uma doutrina de ficção. Muitas coisas que a gente vai estudar em Nosso Lar, que a gente vai encontrar na obra Nosso Lar, elas estão no mundo de hoje. Mas a época da psicografia do livro, lá em 1947, salvo engano, enfim, a época em que o livro foi psicografado, nada disso sequer era pensado. E mais do que isso, a gente vai encontrar na obra Nosso Lar não somente esse cenário externo, mas nós precisamos trazer para dentro do estudo o padrão evangélico comportamental dos instrutores de André Luiz. Esse talvez seja o principal desafio da obra. A gente conseguir penetrar no padrão evangélico para extrair um comportamento para as nossas vidas aqui de encarnados. Então, para a gente não se estender muito em explicações prévias, vamos à obra. Capítulo 11, nosso plano, Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do Nosso Lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, André. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então aqui a gente vê o quê? Lísias conversando com André Luiz e mostrando o manancial de conhecimento que Nosso Lar pode oferecer a André Luiz enquanto espírito desencarnado. E ele começa a mostrar que, como a gente tinha visto anteriormente, Nosso Lar é dividido em várias células, em vários ministérios. E ele vai trabalhar isso ao longo do livro, mas começa a explicar aqui qual a origem dos ministérios. Quem começou a dividir os ministérios? Por que dividiram em ministérios os trabalhos do Nosso Lar? Então a gente vai pensar um pouco nisso, conversar um pouco sobre isso. E a gente vê aqui em Clarencio, Clarencio é aquele que resgatou André Luiz no umbral. Clarencio tem poderes para obter o acesso, o ingresso de André Luiz em qualquer dependência, mostrando aí uma espécie de hierarquia entre os espíritos que facilitam a entrada em determinadas regiões da mesma colônia espiritual Nosso Lar. Então é como se a gente estivesse numa cidade com bairros, só que ali a gente chama de zonas de trabalho. São vários ministérios. Então vamos lá. Voltamos ao ponto de passagem, narrando André Luiz. De passagem do Aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros, aqui a gente está falando de desencarnados, não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, pergunta o André, poderá me informar se todas as colônias espirituais são idênticas a estas?
os mesmos processos, as mesmas características? E aí Lísias vai explicar. De modo algum, André. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, o que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, os grupamentos buscam o nosso concurso para colônias em formação. Cada organização apresenta particularidades essenciais. Bom, o que a gente vê aí em nosso lar? Uma característica. A gente vai perceber que os espíritos começam a demonstrar que quando se fala em plano espiritual, nós temos diversos graus e níveis de plano espiritual. Nosso lar é um dos níveis do plano espiritual. Gradação. Gradação dá para nós uma... A gente tem essa tendência de imaginar as coisas sempre na forma de escada quando se fala em gradação. E por isso que quando a gente fala em plano espiritual, a gente logo pensa que a pessoa está se movimentando para cima ou para baixo. E nós esquecemos de entender, não entendemos muitas vezes, que a Terra também é plano espiritual. Plano espiritual é tudo aquilo que não é plano material. Aqui é a explicação de plano material, plano espiritual. Quando nós começamos a falar de colônias espirituais, nós estamos querendo dizer que no plano espiritual há determinada formação de grupamentos de espíritos, de grupamentos de paisagístico, de grupamento de edifícios, de casas, enfim, de construções realizadas por amigos espirituais que formam as colônias espirituais. Quando falamos em gradação de colônias espirituais, não basta a gente pensar numa escada. Porque, veja, um umbral, em determinado momento, nós vamos perceber que o umbral, que é uma colônia inferior, está em parede contígua, fazendo divisa com o nosso lar. Não está subindo nem descendo. A mudança aí, a gradação é vibracional. Essa gradação vibracional, ela tem a ver com o quê? A gradação vibracional, ela tem a ver com o aspecto das pessoas que habitam a colônia espiritual. O que eu quero dizer com isso? Cada colônia espiritual, ela tem uma governança psíquica. Por quê? Porque ali se situam determinados espíritos em determinadas condições e numa faixa vibratória que é mantida, obviamente, por um grupamento maior. Mas, dentro dessa colônia que tem uma governança psíquica, uma faixa vibratória específica, a gente vai ver ali vários ministérios e vamos perceber que cada ministério comporta um tipo de espírito, comporta um tipo de trabalho, um tipo de vibração espiritual. E isso por quê?
porque não tem como as pessoas irem acessando todo e qualquer trabalho. A gente vai falar melhor disso. Mas, por enquanto, o que fica aí? Fica Lísias mostrando o seguinte: as colônias, elas copiam modelos. Essa divisão de trabalho, divisão de trabalho em ministérios existente em nosso lar, foi cópia de uma outra colônia espiritual. A nossa divisão de trabalho em ministérios, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério disso, Ministério daquilo, é cópia de um modelo trazido pelo plano espiritual. Por isso os espíritos vão dizer o seguinte: qual é o mundo primitivo? O mundo primitivo é o plano espiritual. A Terra é uma cópia, às vezes até um rascunho, uma caricatura daquilo que existe em melhores condições no plano espiritual. Porque aqui na Terra a vibração psíquica muitas vezes é de espíritos, na maioria imperfeitos. Então aquilo que no plano espiritual é sustentado por espíritos com melhores vibrações, aqui na Terra ainda é sustentado com espíritos de menores vibrações e dispensa comentários. O resultado está aí, é só a gente olhar como é que funciona o nosso serviço público, como é que funciona a nossa vida. Então, a gente vai seguir. Bom, eu me perdi, Flávio. Peraí. É aqui. Eu parei aqui, né? Observando o intervalo, foi aqui que eu parei, gente. Todas as experiências do grupo diversificavam entre si. Nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que antecederam buscaram inspiração nos trabalhos abnegados. Foi aqui. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. André Luiz não perde uma oportunidade de perguntar mais coisas. Eu fico imaginando como é que deve ter sido cansativo para esses instrutores, porque o tempo todo o André Luiz pergunta as coisas, enquanto esperava o aeróbus. Partiu daqui a interessante formação de ministérios, ou seja, partiu de nosso lar a formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços da Alvorada Nova, outro lugar, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Bom, aqui a gente vê o seguinte, é interessante essa fala, porque lá começou como departamento, aqui veio como ministérios para dentro de nosso lar, e é interessante que o repique veio para a Terra, porque nosso lar depois replica na Terra. Como que a gente chama na Terra, aqui no mundo dos encarnados? Ministérios. Agora, nota que ali ele vai falar do Ministério da Regeneração, que somente com o governador atual alcançou elevação espiritual. Volto a dizer, a sustentação psíquica de nosso lar é uma, mas cada ministério da colônia possui sua vibração e a sua necessidade específica. O Ministério da Regeneração é um ministério importantíssimo. Por quê? Porque vai acolher as pessoas que chegam. E normalmente muita gente chega e não tem uma condição de trabalho elevada. Nós vamos falar isso aí agora à frente. Se eu cheguei em nosso lar, já posso trabalhar? Se eu cheguei em nosso lar hoje,
Já posso ir pegando as coisas? Quero fazer isso, eu quero ajudar naquilo ali, quero ajudar. Posso fazer? Vamos ver que muitas vezes não é assim que funciona. Existe uma coordenação, existe uma organização, e a gente já falou aqui, a ordem, ela é fundamento da lei divina. A ordem e a organização não é uma mera burocracia do que a gente vê no mundo. Quando ela é excessiva, a gente chama de burocracia, de coisas burocráticas, mas a ordem e a organização, ela é fundamento da lei. Porque o amor é sinônimo de Deus. Deus é sinônimo de equilíbrio. E só há equilíbrio onde há ordem, onde há organização, onde há lei. Veja que eu outro dia estava vendo uma reunião de uma pessoa conhecida minha. A reunião durou o dia inteiro. E era muito interessante que as pessoas, era uma reunião online, e as pessoas ficavam o dia inteiro na reunião para falar a mesma coisa. E gastaram ali mais de 4 horas, 5 horas, 6 horas, enfim, falando praticamente a mesma coisa. E muitas vezes por quê? Porque as pessoas não se organizam antes para que aquilo possa fluir com maior utilidade, de uma forma mais célere. Então, nós ainda vivemos num mundo que a nossa organização ainda é a organização de espíritos imperfeitos. A organização do plano espiritual, quando a gente fala de lei, de ordem e organização, é uma organização de espíritos superiores. Um exemplo disso é o seguinte: a gente faz 360 reuniões, às vezes, no centro espírita. Às vezes 365, porque dá para fazer reunião, se bobear, no centro espírita, uma por dia. 365 reuniões no ano. Os espíritos superiores se reuniram, segundo Emmanuel, pela segunda ou terceira vez e traçaram o planejamento do planeta. Transformação do planeta Terra, a vinda de Jesus na Terra, foi uma das reuniões que os espíritos puros que regem aqui o planeta Terra se organizaram para falar da vinda de Jesus na Terra. Eles se reuniram a cada milhões de anos, e a gente faz reunião todo dia e não resolve as coisas. Então, veja, nós precisamos copiar o plano espiritual. Não é simplesmente burocracia, é dividir as coisas com organização, mas uma organização que gere ao melhor funcionamento. Vamos seguindo lá para dentro de nosso lar. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu Lísias, é o enfermeiro. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então vamos lá. Isso aqui vale a pena esmiuçar. A instituição é rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Aqui a gente começa a falar de uma coisa. O Espiritismo não tem hierarquia. A gente precisa entender esse fundamento da doutrina espírita para não confundir as coisas. Quando nós falamos que o Espiritismo não tem hierarquia, significa que o Espiritismo não tem chefe. O Espiritismo não segue uma ordem, uma diretriz de uma pessoa,
Kardec fala isso em Obras Póstumas, como ele fala lá, ele tem um artigo dele que fala o chefe do espiritismo. O espiritismo não tem chefe, porque quando você tem tudo voltado para uma pessoa só, uma pessoa ditando as ordens de tudo aquilo que você pensa ser voltado para a religião, o que você vai ver? Você vai ter uma instituição hierárquica. Se os espíritos obsediarem uma pessoa, todo o conjunto da obra se perde, porque a religião existe um chefe. Fica muito fácil para os espíritos atacarem uma pessoa. Hoje, no movimento espírita, o que a gente vê muitas vezes? A gente vê algumas pessoas levantando críticas contra o Divaldo, contra o Zé Raul. Por quê? Dizendo que eles tomaram para si como se fosse assim, um bastão e se colocaram como chefes do espiritismo. Mentira. Não é verdade. Se nós estamos valorizando demais a palavra de um ou de outro, é por nossa conta. Mas Divaldo, Zé Raul, nunca se colocaram na posição de chefe do espiritismo. Acontecia o mesmo com Chico Xavier. E aí o Chico foi obrigado a dizer, na época em que as pessoas estavam falando, é o espírita que segue Chico Xavier, é chiquismo. Aí o Chico um dia pegou e falou assim, olha, no espiritismo, na doutrina, não tem lugar para chiquismo, para nenhum ismo, só tem lugar para espiritismo. Nós temos o Evangelho de Jesus como referência e as obras da codificação como base para melhor entender o Evangelho de Jesus. A gente precisa recordar que a base é Kardec, não com o intuito de criar briga, e aí as pessoas criam discussões, se isso está em Kardec, se isso não está em Kardec. Não é esse o intuito. O intuito de reforçar que a base é Kardec é para que a gente não se perca em meio de várias orientações de próprios irmãos nossos espíritas, que às vezes se perdem em ideias particulares. A doutrina espírita não tem espaço para ideias particulares. Não quer dizer que eu não possa raciocinar, que eu não possa escrever um artigo, que eu não possa escrever um livro. Mas, como disse Emmanuel ao Chico assim que começaram os trabalhos, toda vez que eu te disser uma coisa, e isto que eu disser for contrário a Jesus ou a Kardec, fique com Jesus e Kardec. Por quê? Kardec, nós não estamos focando a figura do Kardec homem, mas a figura do Kardec homem é a figura que ele apagou enquanto era professor. O professor Hipólito Denizar Rivaio. O professor Rivaio, essa figura foi apagada. O próprio Kardec quis apagar essa figura e deu o nome de Allan Kardec, que não era o nome dele, justamente para apagar essa figura do professor. Ele já era autor de diversas obras quando fez a codificação. Colocou Allan Kardec porque a obra era dos espíritos. Então, quando a gente está falando de Kardec, nós estamos falando de uma obra revisada pelo Espírito Verdade, que é a pleiade de espíritos endereçadas ao orbe, que se manifestou no mundo todo para chamar a atenção das pessoas que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais. E essa invasão organizada foi feita sob o comando do próprio Cristo, porque o mundo se perdia na negação de Deus no século XIX. Então, quando a gente fala a base está em Kardec, não é para, vamos ficar lendo o livro de Kardec, o homem. Não. É aquilo que foi revisado por espíritos superiores e que estão aí para nós estudarmos e compararmos. O Espírito de Verdade diz, estudai, comparai. A gente lê muito,
estuda menos ainda e compara quase nada. Então, essa é a ideia. O Espiritismo não tem hierarquia, porque o Espiritismo é voltado por todos os espíritos, foram vários espíritos que trouxeram a mensagem. Se eu tivesse um chefe do Espiritismo, os espíritos iam lá, obsediavam aquela pessoa, e aquela pessoa dava uma ordem, todo mundo ia errando para baixo. Isso é perigoso, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. É difícil você ter uma pessoa que esteja livre de qualquer influência. Quando nós falamos aqui de Divaldo Franco, de Zé Raul, de Chico, obviamente nós estamos falando de pessoas que foram testadas já pela espiritualidade, né? Que têm uma autoridade moral para falar, mas não falam na condição de chefe do espiritismo, nunca avocaram para si a condição de chefe do espiritismo. Nunca trouxeram para si isso. Então, que hierarquia é essa, Rafael, que está lá dentro de nosso lar? Essa hierarquia que está dentro de nosso lar é a hierarquia de organização do trabalho. A FEB recebeu várias críticas quando foi fundada, e críticas de pessoas sérias, como Herculano Pires, como Deolinda Amorim e outros mais companheiros que escreveram até o livro Reminiscências Espíritas, porque eles achavam que estava aí criando a hierarquização da doutrina espírita, que a FEB ia tomar o posto de querer ditar regra para a doutrina espírita. Um amigo outro dia falou comigo assim: Rafael, reabriu o Paz e Harmonia, reabriu, por sinal fechou de novo, mas reabriu com a orientação de qual federativa? De nenhuma, reabriu de acordo com a cidade. Mas a FEB não autorizou. A federação não autorizou. Mas não tem essa hierarquia na doutrina espírita. Entende? A hierarquia que tem é uma hierarquia administrativa, em que nós dividimos os trabalhos, dividimos as tarefas, as funções, quando e como cada um deve ingressar na atividade. Essa é a hierarquia que existe no centro espírita, essa hierarquia que existe em nosso lar. Por isso, lá no início do capítulo, o Lísias deixou claro, o Clarencio pode oferecer a você entrada em qualquer região aqui da colônia, porque ele detém essa autoridade para isso, dentro da hierarquia administrativa, não no sentido de chefe de nosso lar ou no sentido de chefia disso ou daquilo. Vamos lá. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço, voltamos a reencarnar. Aqui é o seguinte: quero entrar em nosso lar. Posso fazer o que eu quero? Não. André Luiz, a gente viu lá atrás que ele, quando entra, ele desencarnou como médico. Chegou em nosso lar, foi fazer o quê? Foi limpar o chão, foi fazer outras coisas, não podia dar passe, não podia receitar. Era médico no mundo material. Nós precisamos entender as coisas do espírito para cuidar das coisas do espírito. Veja que quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus vai falar que é preciso nascer de novo e ele não entende. Se não entende dessas coisas, como pode falar da lei? E Jesus fala: mas você entende de lei do mundo, mas não entende de leis do espírito, as leis que regem o plano espiritual. Então, são duas coisas bem diferentes. A gente vai ver que a entrada em nosso lar, ela exige conhecimento espiritual e exige que a gente comece a progredir ganhando virtudes para ingressarmos em determinados trabalhos.
E ali falou que poucos espíritos conseguiram, sem reencarnar, uma posição de trabalho no Ministério da União Divina. Aí vem a pergunta, por que é que a gente reencarna? Para reaprender. Para começar de novo o aprendizado, para adquirir virtudes, para expiar aquilo que a gente ainda não terminou de expiar. Então, no plano espiritual, dá para fazermos isso? Muitas vezes dá. Dá para eu vivenciar a minha vida na Terra de uma forma que eu possa ingressar e ter um acesso mais amplo ao nosso lar? Também dá. Teve gente que conseguiu. Por exemplo, imaginemos Bezerra de Menezes retornando à pátria espiritual. O Espírito Celina conta que quando Bezerra desperta no plano espiritual, ele que foi considerado médico dos pobres, que terminou a vida num desapego total, e a maior prova de desapego dele foi quando ele faz o trabalho de desobsessão do filho dele. Para quem não conhece, o Dr. Bezerra teve um filho que foi obsediado durante longa data, acho que mais de 10 anos. E ele conversa com esse espírito obsessor nas reuniões durante muitos anos, até que em determinado dia, o filho dele, que já era uma pessoa enferma por conta da obsessão que sofria, o espírito diz a ele, você me convenceu, mas agora nós temos um problema. A minha energia é que sustenta seu filho. Se eu for embora e me desligar dele, ele vai morrer. Ele também morrerá. O espírito dele vai deixar o corpo. E aí, Dr. Bezerra, na prova final que tinha, ele diz, nós conversamos tanto tempo, meu irmão, que você, para mim, também já é um filho. Entre ver 2 filhos presos a ver 2 filhos livres, eu prefiro ver os meus 2 filhos livres. Eu quero a sua paz. E aí o espírito vai embora e o filho de Bezerra morre pouco tempo depois. Então a gente vê que um espírito desse, quando ingressa na colônia espiritual, quando ele desperta no plano espiritual, irmã Celina vai convidá-lo para chegar à varanda do plano espiritual da casa onde ele estava, que ele escuta um barulho de muita gente. Eram as pessoas que ele tinha ajudado enquanto estava encarnado. Todas elas esperavam por ele no plano espiritual. Cada pessoa que ele ajudou com o seu coração bondoso esperava por ele no plano espiritual. Cada pessoa. Nós vamos encontrar isso. Aquilo que nós fizermos aqui é o que nós vamos encontrar no plano espiritual. Por isso que vale a pena ser bom. Por isso que vale a pena, às vezes, o sacrifício. Porque a recompensa é muito maior. Quantas vezes nós nos sacrificamos para ver um filho estudar? Quantas vezes nós nos sacrificamos para ter alguma coisa? E quando a gente consegue aquilo, a gente fala, valeu a pena. A nossa vida na Terra é a mesma coisa. Vale a pena determinados golpes de sacrifício interno, de disciplina em nós, para que a gente possa viver essas coisas maravilhosas que só o plano espiritual pode nos oferecer e que todos nós vamos ter que enfrentar a nossa realidade espiritual quando desencarnarmos. Deixa eu seguir mais um pouquinho. Em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar. Voltamos por quê? Porque mesmo lá no plano espiritual, a gente custa aprender, ainda fica cheio de vibração, atormentado, e aí a gente precisa esquecer toda a experiência que vivenciamos através da reencarnação para reaprender, para mudar o nosso padrão vibratório. Então, André Luiz prossegue. Enquanto ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral, olha a gente aí, Flávio, se revelam aptos a receber cooperação fraterna,
demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Aqui a gente lembra uma coisa. A pessoa chegou no plano espiritual, foi acolhida. Todo mundo ouve o esclarecimento e gosta? Não. Não é verdade. Não é assim que funciona. Por quê? Porque se deparar com a verdade é muito difícil para nós. A gente ouvir a verdade ainda é difícil para nós. Ouvir a verdade na Terra, encarnado, é difícil. Imaginemos quando a verdade se abrir para nós, porque a verdade é o que está descrito aí, a nossa verdade é o plano espiritual. Quando a gente olha a realidade espiritual, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque a gente vai perceber que nós não éramos tão bons quanto pensávamos que éramos. Que nós não acertamos tanto quanto pensávamos que tínhamos acertado. Por isso o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque ele antecipa essas verdades para nós, a fim de que nós possamos meditar com outro olhar a vida. As pessoas muitas vezes chegam no Ministério do Auxílio para ver se são encaminhadas a alguma tarefa, mas querem o quê? Serem donas da verdade. Isso é um hábito que nós temos. Nós achamos que somos donos da verdade. Eu me lembro do poeta popular Candeia, que numa de suas músicas, ele dizia assim, é um samba, que ele falava assim, para cantar samba não preciso de razão, pois a razão está mesmo dos dois lados. É uma frase de um poeta popular, mas muito sábia. Porque quando você conversa com um, quando você conversa com o outro, a razão está sempre dos dois lados. Nós estamos achando sempre que estamos com a razão. E quando a realidade do mundo espiritual se abre para nós, esse nosso filtro, muitas vezes, a gente descobre que estava com defeito. Porque somos espíritos imperfeitos. Veja que o Kardec coloca, o Espírito de Verdade coloca no Livro dos Espíritos, o que eu faço para me melhorar? Como que eu faço para melhorar-me? Todos os dias, ao deitar a cabeça no travesseiro, indaga se alguém tem algo contra vós, se agiu bem com seu irmão. Conhece-te a ti mesmo, como dizia um sábio da antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a gente precisa se conhecer. Mas a nossa consciência é um juiz íntegro, mas falho. Porque a nossa consciência ainda é falseada pelo amor próprio. Muito falseada pelo amor próprio. Então nós andamos com duas bolsas. Uma voltada para frente, uma voltada para trás. Quando as pessoas vêm caminhando em nossa direção, elas veem aquilo que a gente colocou na bolsa da frente. Nossas virtudes, nossa alegria, nosso sorriso, nosso bem-estar. Mas nós escondemos aquilo que não temos de melhor. E quando as pessoas passam por nós, descobrem que nós não somos somente aquilo que nós demonstramos à primeira vista. Isso faz parte de um jogo psicológico que se chama de self ou máscara, que todos nós temos naturalmente. Segundo dizem aí, eu não tenho profundidade no estudo para falar sobre essa parte de psicologia. Mas o que acontece? Os espíritos sugerem que, como a nossa consciência muitas vezes é falseada pelo amor próprio, converse com um amigo. Por quê?
Porque conversando com o terceiro, ele vai muitas vezes mostrar onde nós erramos, onde nós acertamos. E aí no plano espiritual funciona assim. Os mentores vão mostrar que nós não estamos aptos para determinadas tarefas porque não temos condições. E alguns espíritos não aceitam. São encaminhados ao Ministério da Regeneração, onde estão aqueles espíritos mais conhecidos como rebeldes sem causa. E é difícil trabalhar, muitas vezes, os espíritos no Ministério da Regeneração. É bem difícil. Nós trabalhamos isso nos nossos lares, na nossa sociedade, no nosso trabalho, no centro espírita. Quantas pessoas brigam no centro espírita porque querem chegar e ir direto para a reunião mediúnica, meu Deus do céu? Estão preparadas? Ah, mas fulano recebe espírito, mas qual é o padrão vibratório dela para ajudar no trabalho? Tem condição de ajudar no trabalho ou precisa ser ajudada? Nós precisamos entender essas coisas. Eu conversava com um grande amigo meu antes de começar o estudo e a gente falava de coisas que são importantes e ele falava, Rafael, realmente, nós precisamos de muita coisa para ajudar, para nos colocarmos na condição de pessoas interessadas em ajudar o próximo. E precisamos mesmo. Precisamos mesmo. Precisamos de muita disciplina quando nós pensamos assim, eu quero me colocar na casa espírita em favor do próximo. Preciso de muita coisa, de muita disciplina, de muito interesse. Interesse sem nenhum interesse escuso, sem nada por trás, sem nenhum interesse pessoal por trás, um interesse único de ajudar o próximo. Não é trocar com a caridade, vou fazer a caridade para depois ganhar ali na frente, porque estou precisando de não sei o quê. Não é aquela coisa, eu gosto muito de ir para a reunião mediúnica porque lá em casa fica uma paz. Aí só vai porque precisa de paz em casa. Esquece que está ali para servir de apoio para os espíritos. Quando nós ajudamos, a paz que conquistamos é consequência lógica. E às vezes essa paz só vai vir no plano espiritual. Temos aí o exemplo de vários médiuns que viveram buscando paz. Conquistaram a paz no plano espiritual. Então, quando a gente chega no plano espiritual, se aqui já é difícil administrar algumas coisas, quando a gente chega no plano espiritual, vamos encontrar espíritos com dificuldades. Esses espíritos são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Não recebem trabalho imediatamente. Ô Flávio, como é que está meu tempo aí, hein? Já passou? Então tá. Então, a gente vai ver, a gente continua na semana que vem, vendo essa dinâmica da obra de Nosso Lar, vendo como é que funciona nosso lar, e abrindo melhor na semana que vem para mais comentários, para a gente seguir no trabalho. Tá bom? Que Jesus possa nos abençoar e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana. Flavinho, contigo. Vamos lá, então, pensando nos ensinamentos que hoje tivemos oportunidades de participar, de ouvir, que esses ensinamentos sejam abençoados, Pai, e que entre em nossos corações, em nossas cabeças, para que possamos seguir com nossa vida em paz, em harmonia, em união com o próximo. Te pedimos que
a cada casa que hoje participou e que hoje colocou o seu copo d'água, que essa água seja fluidificada para o bem maior da família que nela habita. E te rogamos também proteção a Ana, ao Flávio, a Rafael e a todos nós, para que amanhã tenhamos um dia de paz, de luz e de amor. Que assim seja, Pai. Obrigado a todos aí, uma boa noite. Ana, quiser falar alguma coisa para encerrar? Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.